Porque apesar de toda a pancadaria que eu enfrento 24 horas por dia, todos os dias da semana, o filho mais velho do capitão segue aqui, de pé, firme e forte ao lado do povo brasileiro. Enquanto o filho do Lula segue com medo e escondido fora do Brasil, suspeito de receber um mensalinho de 300 mil reais do careca do INSS. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Sugimori Santos, eu sou advogado criminal e eu advogo para o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Ontem, o Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, postou um vídeo perguntando aonde está o Lulinha e dizendo que ele é acusado de receber um mensalinho de 300 mil reais por mês. Então eu achei que era importante esclarecer algumas coisas para o senador. O senhor não precisa procurar o Fábio, porque há meses ele já se colocou à disposição do STF para tudo que for necessário, inclusive fornecer seus dados bancários e fiscais. O Fábio não é acusado de nada, porque ele não foi nem sequer indiciado no inquérito policial. Já inventaram de tudo sobre o Fábio Luiz, de ter Ferrari de ouro, de ser dono da JBS, até de ter comprado uma ilha, e é sempre em ciclo eleitoral e é sempre mentira. E agora vem essa denúncia de recebimento de valores do INSS, que também é falso, já foi desmascarado. A tal mesada que o senhor menciona, uma única pessoa disse que ouviu dizer, mas que nunca viu e que não tinha provas. E a própria Polícia Federal afirmou, em um relatório, que era preciso ter muita cautela com esse tipo de afirmação. E é por isso que foram checar transferência, saque, depósito, imposto de renda, que, aliás, foram vazados e divulgados publicamente, e o Brasil inteiro viu que não tinha R$1 vindo do INSS. Nós já explicamos isso para o Supremo Tribunal Federal espontaneamente, com esclarecimentos e documentos. É lá que a gente prestou contas e é lá que está sendo demonstrada a inocência do Fábio. Fora do STF, as atividades dele não interessam ao senhor, porque ele não é funcionário público e não é político, ao contrário de todos os filhos do Bolsonaro. Eu também não sou político, eu sou advogado criminal e eu trabalho no processo com esclarecimento, provas e documentos. É isso que se faz diante de acusações injustas. Então esse é o meu conselho ao senhor, que faça o mesmo. Ofereça seus dados fiscais e bancários. Apresente o relatório dos recursos vindos do Banco Master, que é aquele relatório que você prometeu 66 dias atrás. Peça para o seu irmão abrir o sigilo bancário do fundo Heaven Gate, para onde foi a quantia milionária paga pelo Vorcaro. E esclareça também porque seu escritório cancelou 2 notas para uma empresa ligada ao Master e depois emitiu 2 notas para a empresa do mesmo contador. Se você explicar tudo isso e tudo mais que for descoberto, talvez a imprensa te deixe em paz. Mas o senhor não vai conseguir desviar a atenção falando do Fábio, que já esclareceu os fatos ao STF e segue à disposição do tribunal. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido as coisas e possa ajudar em algo. Abraços e um excelente final de semana. Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. Esto no es más que una clara muestra de la injusticia de su detención y su claro carácter vengativo. Estimado Jair, te abrazo a la distancia, que los burócratas hoy están impidiendo prontamente se hará realidad y nos volveremos a dar un abrazo con el querido Jair Bolsonaro. Podem ter certeza que para governar o país precisa muito de independência moral e de coragem pessoal. De não ter um candidato que seja aí um Kinder Ovo com a surpresinha todo dia. Eu vim aqui hoje para falar do Haddad, para falar do Márcio, para falar da Marina e para falar da Simone. O Alckmin eu vou falar domingo. E por que eu quero falar com vocês sobre eles? Porque essa eleição talvez seja a primeira eleição no Brasil em que os adversários, por não ter tamanho, por não ter biografia, por não ter proposta, vão fazer uso da inteligência artificial para tentar ludibriar a boa-fé do povo de São Paulo. É importante repetir isso. Os nossos adversários vão trabalhar muito nas redes digitais com inteligência artificial para inventar coisas que eles não fizeram, para inventar coisas que eles não são
e para fazer promessas que eles jamais irão cumprir. Porque a base da sustentação da campanha deles é uma coisa chamada mentira. E a mentira só faz e só conta quem não tem biografia. Então eu queria dizer para vocês que poucas vezes na história de São Paulo a gente conseguiu ver uma unidade da chapa que foi montada em São Paulo para disputar as eleições. Quatro pessoas que têm história, 4 pessoas que têm passado e não se envergonham do passado e querem que as pessoas conheçam o passado deles, porque é conhecendo o passado deles que a gente vai ter certeza de que o que eles vão assumir de compromisso com vocês, eles vão cumprir, governando São Paulo e as 2 meninas no Senado representando o povo de São Paulo. Vão me pagar alguma coisa para chamar vocês de 2 meninas, vocês estão me devendo aí. E é muito importante, gente, é muito importante a gente ter em conta o significado da eleição do Haddad para o estado de São Paulo. O Haddad é uma pessoa exemplar. Eu conheço poucas pessoas com o grau de lealdade, com o companheirismo e com a capacidade de trabalho que tem o companheiro Haddad. E é por isso que eu acho que São Paulo tem uma chance histórica. Colocar o melhor ministro da educação que esse país já teve para ser governador de São Paulo. Colocar o melhor ministro da economia que nós já tivemos. E é importante lembrar que é com o companheiro Haddad no comando da economia que a gente conseguiu a menor inflação acumulada em 4 anos. É com o companheiro Haddad da economia que a gente conseguiu o menor desemprego da história do Brasil. É com o Haddad da economia que a gente conseguiu bater recorde de exportação. É com o Haddad na economia que a gente conseguiu aumentar o salário mínimo acima da inflação. É com o Haddad na economia que a gente conseguiu fazer com que os trabalhadores tivessem a maior renda acumulada da história desse país. É com o Haddad na economia que o Brasil voltou a crescer acima de 3%. E é importante lembrar que o Brasil só cresceu acima de 3% quando eu deixei a presidência em 2010. Depois cresceu 3% no primeiro ano da Dilma. E de lá para cá, nós nunca conseguimos crescer sequer 2%. E nos 3 anos, com a Haddad esteve à frente da economia, a gente cresceu acima de 3%, uma das melhores médias mundiais. A gente não conseguiu fazer tudo o que a gente queria, mas o Haddad deu uma demonstração de que com seriedade, com responsabilidade, com capacidade de negociação, ele conseguiu fazer uma coisa que era tentada há mais de 40 anos. Fazer uma reforma tributária fazendo com que o pobre pagasse menos impostos de renda nesse país.